Queria ser professora. Queria ser médica. Dançarina. Queria ser polícia. Policial, delegada. Eu queria ser médica. Veterinária, bombeira. Aeromoça. Quê? Ou então médica. Ser rica. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Eu quero agradecer também ao Tiago e ao Ari de me incluírem nesse projeto tão importante e para usar o tema do nosso encontro tão relevante. Falar sobre missão é importantíssimo e é muito interessante e imprescindível, na verdade, nós falarmos sobre a missão na perspectiva da missão integral. Então, eu agradeço muito fazer parte desse processo e dessa caminhada. O tema missão é absolutamente abrangente e também há tanta coisa que já foi escrita, dita, falada a respeito disso, que o grande desafio no encontro como esse é não apenas escolher o que dizer, mas o que deixar de dizer. Então, eu gostaria de sugerir apenas algumas pistas para a nossa reflexão a respeito da relevância da igreja para a missão. Inclusive, eu até prefiro a palavra missão do que missões. Porque missões traz para nós aquela lembrança de nós enviarmos missionários, entre aspas ou sem aspas, profissionais para outros países. Traz para nós essa conotação de que a missão da igreja é delegada para algumas pessoas especiais que tiveram um chamado especial para esse encargo de anunciar o Evangelho. E principalmente com a conotação de que essa ação do missionário numa fronteira chamada transcultural é uma ação de proclamação verbal, né? Explicitamente verbal, é anunciar uma mensagem em outro contexto, em outra cultura. Eu cresci dentro de uma igreja batista que tem a expressão, o conceito e a realidade, missões, na categoria daquilo que é mais precioso na vivência eclesiástica. Eu penso, e parece até ser um consenso entre igrejas batistas, que aquilo que de fato promove a unidade do povo batista, ou chamado batista, é o compromisso com missões. E eu cresci numa igreja batista ouvindo falar sobre missões e sendo desafiado a missões. E eu me lembro que a essência dessa convocação para o engajamento em missões era mais ou menos assim: ou você vai, ou você paga quem vai. E tanto se você vai ou paga quem vai, você ora. Né? Era aquela tríade: ir,
orar e contribuir. E isso cria esta moldura que vai colocando na nossa cabeça que a proclamação do Evangelho é responsabilidade de uma elite vocacionada. Os missionários, eles são conduzidos a quase que um panteão de heróis, né? A gente costumava dizer que era como se o reino de Deus ou a realidade tivesse 3 portas. A porta larga do mundo, a porta estreita do missionário e uma portinha mais ou menos para o crente comum, que ele dava sua oferta missionária, orava pelo missionário no calendário eclesiástico e ele achava que estava cumprindo a parte dele, a tarefa dele na questão missionária. Agora, a conotação da missão vai trazer uma outra moldura e um outro entendimento e uma outra perspectiva, que é a compreensão de que toda a igreja está em missão e que a missão não é missão da igreja, a missão é de Deus. Esse conceito que é muito importante ser investigado, ser avaliado para nós. Eu sugiro especialmente a obra do David Bosch, Missão Transformadora. É um compêndio de história e de teologia da missão. Essa obra do David Bosch, Missão Transformadora, vai desenvolver o conceito da Missio Dei, né? É Deus quem está em missão, né? A ideia de que Deus manda o Filho manda o Espírito, e o Pai, o Filho e o Espírito enviam a igreja. É o Deus triuno em missão. E toda a igreja está em missão. Aí é que nós vamos buscar a pergunta a respeito de, afinal de contas, qual é a missão da igreja? E para isso eu gostaria de sugerir algumas poucas referências que fizeram total diferença na minha compreensão desta realidade. A primeira referência é uma fala do C.S. Lewis, no seu livro, que também eu recomendo como leitura imprescindível, Cristianismo Puro e Simples, ou Mero Cristianismo. Eu acho que, eu não sei como funciona com você, mas na minha caminhada cristã, eu lembro de algumas frases, alguns conceitos, alguns princípios resumidos em uma frase, que oferecem um norte e um fundamento que se tornam definitivos e são inesquecíveis. Então, essa fala do C.S. Lewis, por exemplo, ele diz assim que o cristianismo é a história do rei legítimo verdadeiro que desembarcou, que aportou na história, disfarçado, e nos convida a todos para uma grande campanha de sabotagem. Então o C.S. Lewis está dizendo, olha, o rei legítimo, digamos assim, o dono do mundo, o legítimo dono do mundo, a verdadeira autoridade sobre todo o universo, invadiu a história e fê-lo de maneira quase que secreta, né? Ele chega disfarçado em Jesus de Nazaré e convida-nos a todos para uma grande campanha de sabotagem, a saber, a retomada do reino de Deus, né? A segunda fala que me foi fundamental na minha compreensão da missão é uma fala do Dom Robson Cavalcante, que eu ouvi, eu acho que deve ter mais de 20 anos, ou se não tem mais de 20 anos, tem por aí. O Robson, quando falou em nossa igreja há uns 20 anos, disse assim, que a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que há de se consumar ali e além.
Vou repetir. A missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que vai se consumar ali e além. O Robson, na verdade, usou uma frase aí embutida no meio, que essa manifestação da maior densidade possível do reino de Deus aqui e agora é uma expressão profética que aponta para a realidade do reino de Deus ali e além. O que nós estamos dizendo é, conforme aquela canção da juventude de Portugal, quando da Revolução dos Cravos, né, que chegará o dia de justiça, o dia de verdade, o dia em que haverá na terra paz, o dia em que será vencida a morte pela vida e a escravidão enfim acabará. Nós anunciamos esse dia, vai chegar esse dia. Que dia é esse? É o dia da consumação do reino de Deus. Mas como é que nós sabemos que esse dia de fato vai chegar? A resposta é porque esse dia já dá os seus sinais na história. E a igreja é responsável por manifestar a maior densidade possível desse reino que se consuma na eternidade, aqui e agora. E que essa manifestação é um anúncio profético. Outra expressão que eu acho que é fundamental para a nossa compreensão da missão é a afirmação que é muito própria da tradição da missão integral, que a missão da igreja é derivada da compreensão da missão de Jesus. Ou a nossa compreensão da missão da igreja é derivada da nossa compreensão da missão de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. Esse assim como o Pai me enviou, vai dizer para nós que a igreja é uma extensão histórica da missão histórica de Jesus. E aí nós nos perguntaríamos, afinal de contas, qual é esta missão? E eu tomo como ponto de partida, além das duas citações que já fiz, do C.S. Lewis e do Dom Robinson Cavalcante, eu tomo como ponto de partida o Evangelho segundo São Marcos, o capítulo 1, os versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus, que depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas notícias de Deus, a saber, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O tempo é chegado tem que combinar com a afirmação o reino de Deus está próximo. Daí a minha compreensão de que o reino de Deus está próximo não é uma referência cronológica. O reino de Deus está daqui a uma semana, o reino de Deus está daqui a um mês, o reino de Deus está daqui a um ano. Essa proximidade do reino de Deus não é cronológica, diz respeito a uma realidade acessível. É como se Jesus dissesse, olha, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Por isso é que cremos que Jesus é o portador do reino, é Ele quem traz o reino de Deus. O reino de Deus chegou. O rei legítimo aportou na história. O rei legítimo está desembarcado, ele chegou. E agora começa o trabalho desse rei legítimo em retomar o reino de Deus. Lembre-se, o mundo jaz no maligno. O Deus deste século é o diabo. Aí Jesus vem e diz assim, olha, mas o rei legítimo chegou.
E o reino de Deus está presente. Por isso que você lê em Lucas capítulo 11, quando Jesus diz assim: se eu expulso demônios, então o reino de Deus está entre vocês. Se a autoridade de Deus está presente na história, em mim e comigo, então o reinado de Deus chegou. Eu acho boa essa tradução, reinado e não reino, porque reino para nós dá uma conotação geográfica. O reino da Inglaterra, né? Por exemplo, é o território geográfico compreendido como reino da Inglaterra. Mas a expressão reinado de Deus, a ação de Deus em reinar, tira a conotação geográfica e dá para nós uma autoridade presente no mundo. É o que Jesus está dizendo: olha, eu começo a exercer a autoridade de Deus na história. E Jesus, então, aliás, um parêntese, eu gostaria que você, se está anotando, colocasse em negrito, itálico e sublinhasse. Jesus exerce a autoridade de Deus na história. Se você quiser colocar um negrito mais forte ainda, ou pintar de vermelho, na história, é importantíssimo. É importantíssimo que nós tenhamos uma compreensão de que o Evangelho de Jesus Cristo é uma notícia histórica. É uma notícia histórica. É uma realidade histórica. O reino de Deus é uma realidade histórica. Então veja, por exemplo, que Jesus, quando nasce, ele já nasce com um veredito de morte. Quando ele é anunciado pelos pastores, pelos anjos aos pastores no campo, a notícia do nascimento de Jesus já é uma notícia de que ele está condenado à morte. Porque o que dizem os anjos? Na cidade de Davi, quem é Davi? É rei em Israel. Então os anjos estão dizendo: olha, o rei nasceu. O legítimo ocupante do trono de Israel nasceu. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu o Salvador, o ungido de Deus, o Kyrios. 3 títulos do imperador romano. Quem era o Salvador, ungido de Deus e Senhor? Era César. Os anjos vêm e dizem o seguinte: não, não, não. O rei legítimo, o legítimo Salvador, o legítimo ungido e escolhido de Deus, o Senhor de todas as coisas e de tudo o que há no céu, na terra e debaixo da terra, nasceu e é Jesus de Nazaré. Então, isso já é uma condenação, isso já é uma sentença de morte. A partir daí, as garras do império, e na verdade, as garras de qualquer império, se levantam contra esse Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ao nome de Jesus deve se dobrar todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E chegará o dia em que aqueles que não o fizeram na história, deverão fazê-lo na consumação eterna do reino de Deus. Voltando, qual é a missão da igreja? A missão da igreja não é anunciar uma mensagem, proclamar uma nova mensagem. A missão da igreja é exercer, em nome de Jesus, a autoridade do reino de Deus na história. Exercer em nome de Jesus, porque essa autoridade foi delegada por Jesus à igreja. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vocês saiam e onde vocês estiverem anunciem que há um rei legítimo, puro, verdadeiro, autêntico que está presente e que todas as realidades devem se submeter agora a ele e somente a ele. Essa é a igreja. Por isso que Jesus vai dizer: olha, o reino chegou, o reinado chegou e vocês têm que se arrepender. O que é arrependimento? Para nós, arrependimento
é quase que uma tristeza ou um lamento por alguma coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer. Inclusive, nós fazemos questão de dizer que o sujeito que se arrependeu mesmo chora. Né? Chora por quê? Porque o choro é a expressão dessa contrição, dessa tristeza, desse lamento expresso a Deus. Eu lamento muito que eu fiz o que eu fiz lá atrás. Isso para nós é o conceito de arrependimento. Numa outra perspectiva, o arrependimento é o famoso dar meia volta, né? Você está andando numa direção, você se arrepende e começa a andar em outra direção. Agora, se a gente pensar o arrependimento como uma transformação de consciência, e se a gente pensar o arrependimento como a admissão de uma nova realidade presente. Então, por exemplo, Jesus está dizendo, olha, a realidade presente deve agora se conformar à presença do reino de Deus. E a igreja é aquela que ora e é ensinada por Jesus a orar, dizendo, venha a nós o teu reino. O que é vir a nós o reino de Deus? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então veja que há dois momentos interessantes da missão. O primeiro momento é quando Jesus vem e diz, o reino chegou, a autoridade do reino de Deus está presente, e eu vou começar a exercer essa autoridade do reino de Deus na história, e vou desbancar todas as autoridades promotoras de escravidão e morte na história. Aí Jesus vai, cura um doente. Jesus, você é maior do que a cegueira? Sou maior do que a cegueira. Você é maior do que a lepra? Sou maior do que a lepra. Você é maior do que a mudez, a surdez? Sou maior do que as duas coisas. E aí ele vai mostrando o que é. Mas você não é maior do que as águas do mar. Sou maior do que as águas do mar. Mas você não é maior do que a tempestade e os ventos impetuosos. Eu sou maior do que a tempestade e do que os ventos impetuosos. Mas você não é maior do que os governadores. Eu sou maior do que os governadores. Inclusive pode dizer para essas raposas todas que o que eu comecei a fazer eu vou continuar fazendo e quem não gostar que para eu. Mas você não é maior do que os espíritos do mal. Eu sou maior do que todos eles e diante de mim todos eles tremem e a minha palavra todos eles obedecem. Jesus, tudo bem, mas você não é maior do que a morte. Eu sou maior do que a morte. Não apenas eu ressuscito aqueles a quem dou ordem para que voltem à vida, como também eu serei ressuscitado da morte, porque a morte não pode me reter. A morte não pode me reter. Por isso é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quem é que a morte retém? Aquele que está em pecado. Por que é que a morte não retém Jesus? Porque em Jesus não há pecado. Eu sou maior do que a morte. Então Jesus, ele vem e ele exerce essa autoridade do reino de Deus. Ele manifesta essa autoridade do reino de Deus. Ele deixa claro que há uma autoridade presente na história e que na história todas as consciências devem se submeter a essa autoridade. Jesus Cristo é o Senhor. Eu me lembro também, deve ter uns 20 anos, se não tem, tem quase isso, em que eu ouvi o reverendo John Stott pregando aqui no Brasil, e ele disse que o mínimo irredutível do Evangelho é Jesus Cristo é Senhor. Isso é o Evangelho. Portanto, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é agir e viver nessa perspectiva da realidade presente do reino de Deus e em submissão ao Senhor Jesus Cristo.
Portanto, a missão da igreja não é anunciar um novo conteúdo teórico, uma nova mensagem. A missão da igreja é demonstrar a presença histórica de uma realidade, a saber, a realidade do reino de Deus. Por isso é que a igreja não tem apenas uma boa notícia para dar ao mundo, que é o reino de Deus está presente. A igreja, ela é a boa notícia de Deus para a história. A igreja é essa comunidade que se comprometeu com o reino de Deus, se submeteu ao Senhor Jesus e vive, ela, a igreja, nessa dimensão, e confronta todos os poderes e todas as autoridades promotores da morte e da escravidão. Sejam estas realidades espirituais, sejam estas realidades físicas, sejam estas realidades psicoemocionais, sejam essas realidades políticas, sejam essas realidades sociais, sejam essas realidades econômicas, sejam essas realidades culturais, sejam estas realidades religiosas. A igreja confronta todas estas realidades promotoras de escravidão e morte e diz: todos vocês devem se curvar e se render à autoridade do Senhor Jesus, e nós, igreja, fizemos isso. Em outras palavras, a missão da igreja é permear a história com a presença desta realidade do reino de Deus e dizer o seguinte: ei, o senhor aí que bate nos seus filhos, é alcoólatra e agride a sua mulher. Essa família não é sua, é de Jesus, e ele não está nada satisfeito com a maneira como o senhor trata essas crianças e essa mulher. Jesus Cristo é o Senhor dessa casa. Coloque em ordem essa casa, porque o rei legítimo, verdadeiro e a autoridade absoluta sobre essa casa tem a sua vontade contrariada pela maneira como o senhor está vivendo. Então, portanto, arrependa-se. Compreenda que Jesus é a autoridade sobre essa casa. Ei aí o senhor que está explorando o pobre na sua fábrica, pagando mal, não registra. Ei o senhor aí que está se aproveitando da mão de obra barata, necessitada. Esse homem que o senhor está explorando não é seu. O dinheiro que o senhor tem não é seu. Ei, o senhor aí que tem um mandato como vereador, como deputado, como senador, como presidente da república. Esse país, essa cidade, esse distrito não pertence ao senhor. E o verdadeiro dono não está nada satisfeito com a maneira como o senhor está cuidando disso daí que é dele. Ei vocês promotores da cultura, eis vocês senhores detentores do saber, da ciência e da tecnologia. Tudo isso pertence ao Senhor Jesus. E deve ser usado, deve ser experienciado, deve ser repartido, deve ser compartilhado à luz do caráter e dos interesses do Senhor Jesus. Ei o senhor que é pastor dessa igreja, essa igreja não é sua. Ei a senhora que é tia dessa igreja, essa igreja não é sua. Senhora profetiza, esse rebanho não é seu. É do Senhor Jesus. Não interessa se é em casa, não interessa se é na igreja, não interessa se é na prefeitura, não interessa se é na academia, não interessa se é no hospital. Todas as realidades devem estar sujeitas à autoridade do Senhor Jesus, e a igreja, ela não apenas anuncia isso ao mundo, mas ela vive de tal maneira a demonstrar isso. Por isso é que é inadmissível que a igreja tenha no seu horizonte de comunidade gente com fome. No reino de Deus ninguém passa fome, porque a dignidade do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus não permite que esse ser humano seja abandonado à escravidão e à morte em qualquer dimensão. É por isso que na igreja não se admite que tenha gente analfabeta, é por isso que na igreja não se admite que tenha gente vivendo a solidão, é por isso que na igreja não se admite que tenha gente vivendo a escravidão
de uma enfermidade. É por isso que na igreja não se admite que existam famílias se decompondo e se degenerando. Por quê? Porque a igreja é esse advento que diz assim ao mundo: olha, se vocês aí fora estivessem debaixo da autoridade do Senhor Jesus, como nós, igreja, estamos, as coisas aí fora aconteceriam assim. Venham ver como é que se trata de gente doente. Venham ver como é que a gente cuida de gente desempregada. Venha ver como é que a gente cuida de gente com fome. Venha ver como é que a gente cuida de pessoas escravizadas por espíritos malignos. Venha ver aqui. É assim que tem que funcionar o mundo. A igreja, ela é essa expressão em que o reino de Deus dá os seus sinais. Evidentemente que, graças a Deus, o reino de Deus extrapola as fronteiras históricas da igreja. Porque o reino é maior que a igreja. Mas a igreja é o advento principal, protagonista dessa expressão histórica do reino de Deus. Portanto, se eu tivesse que responder a essa pergunta como foi formulada, qual é a igreja que é relevante para missões, que eu reformulei para a igreja relevante para a missão, eu responderia esta pergunta a partir da matriz do reino de Deus, do senhorio de Jesus Cristo. Veja que coisa esdrúxula nós criamos na nossa teologia e no nosso evangelho de proclamação verbal de um conteúdo. Nós dizemos assim: você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Jesus morreu por você na cruz e quer perdoar os seus pecados. Se você levantar a sua mão e aceitar Jesus como seu Salvador, quando você morrer, você não vai para o inferno, você vai para o céu. Mesmo o sujeito que está em dúvida, ele fala: bom, na dúvida é melhor eu levantar a mão. Porque para o inferno eu não quero ir. Então, estou dentro. Só que ele levantou a mão, ganhou lá um evangelho de João, foi batizado na igreja, começou a frequentar reunião de oração e etc. Mas ele continua o mesmo cafajeste que ele sempre foi. Ele continua vivendo como ele sempre viveu. Ele continua achando que ele é dono do nariz dele, que ele pode fazer com a casa dele, com a vida dele, com o dinheiro dele, com o tempo dele, com o corpo dele, com as pessoas com quem ele se relaciona, o que ele sempre fez. Aí a gente diz assim: não, é que ele aceitou Jesus como Salvador, mas ainda não aceitou como Senhor. Já ouviu isso? Aceitou como Salvador, mas não aceitou como Senhor. Meu amigo, minha amiga, quem não está debaixo do senhorio de Jesus Cristo não está salvo. Isso é límpido e claro como o sol do meio-dia. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, então serás salvo. Ou você está debaixo da autoridade de Jesus e diz: Jesus é o dono da minha vida e é Senhor do que sou e do que tenho, do que faço, do que penso, do que sinto, do que quero, do que não quero, das minhas memórias, do meu passado, do meu presente, do meu futuro. Jesus dispõe de tudo isso. Ou nós estamos falando do que mesmo? Nós estamos falando de um paganismo. Nós estamos falando da possibilidade de instrumentalizar Deus para os nossos próprios projetos de vida. Nós estamos falando de divindades pagãs. Nós estamos falando de autoridades impostoras. O Rei legítimo e verdadeiro, o Senhor Jesus, o que eu posso dizer é: Jesus, eu sei que eu não fiz o que o Senhor queria. Eu sei que eu não estou vivendo como o Senhor quer. Eu sei disso. E quando você fala isso, você tem que falar com um pesar. Um pesar.
Eu me lembro quando, algum tempo atrás, eu preguei 2 sermões aqui na IBAB. O título foi Aprendendo a Pecar. Eu vou ensinar vocês como peca direito. Pecar, já que vai pecar, peca direito. Como é que peca? Como é que alguém que está debaixo da autoridade do Senhor Jesus peca? Peca um pecado que não é pressuposto. Peca um pecado, mau pecado. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus e quem tem a consciência iluminada pela realidade do reino de Deus, não peca direito mais, viu, pessoal? Peca pela metade, peca com culpa, faz querendo não fazer, faz com vergonha de estar fazendo, nem saboreia direito o prato da feijoada. Sabe aquele sujeito quando está quebrando a dieta assim, e está comendo aquela linguiça, aquele paio, né? vai comer aquela linguiça, mas estou de dieta, come, já vai fazer mal. Come, já vai fazer mal. Porque sabe que está transgredindo o que não podia ser transgredido. Depois que faz, imediatamente após, põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, o que eu fui fazer? Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria, mas é imediato, é um mal-estar imediato. Agora, o sujeito que vive na esbórnia, achando que Jesus é seu salvador e que vai para o céu depois que morrer, esse cara não entendeu nada. Ele não entendeu que a partir daquele momento, em que ele entregou a vida a Jesus, ele morreu, tomou a cruz de Jesus sobre si e seguiu a Jesus. E a partir daí, as garras do inferno, dos sistemas totalitários da história, se voltaram contra ele, e ele passou a ser hostilizado por toda a autoridade que é hostil à autoridade de Jesus. Qual é a igreja relevante para a missão? É a igreja que vive segundo a agenda do reino de Deus. Quem é um cristão relevante na missão e comprometido com o Deus que está em missão, é o cristão que vive à luz da agenda do reino de Deus. E qual é a agenda do reino de Deus? É agir na história, exercendo a autoridade de Jesus, para que todas as realidades estejam de joelhos na presença de Jesus, dizendo: Tu és o Senhor. E nesse ato, Deus, o nosso Pai, é glorificado. Que assim seja, para você, para mim e para as nossas comunidades. Amém.